Oi, oi! Como é que vocês estão? Vamos lá conversar um pouquinho. Hoje eu quero trazer para vocês sobre habilidades sociais. Basicamente, 3 tipos de comportamentos que a gente trabalha dentro da terapia comportamental. São 3 tipos de comportamentos e também, né, maneiras de falar, não somente se comportar, mas que têm o poder de elevar ou de minar, destruir um relacionamento. Comportamento agressivo, tom de voz um pouco mais ríspido, mais alto, mais impositivo. A pessoa que apresenta comportamento agressivo tem gestos mais agressivos, a maneira de gesticular com as mãos, com a fisionomia, de falar, de olhar. Aquele olhar que às vezes passa medo, sabe? Aquele olhar fixo, que às vezes a gente até se assusta, né? A gente fica até intimidado de ficar perto de pessoas assim. As palavras que essa pessoa utiliza são palavras mais pesadas, além do tom de voz. Muitas vezes palavras de desrespeito mesmo. E no relacionamento é muito comum encontrar pessoas agressivas. E quando a gente fala dessa habilidade, agressividade, não são aquelas pessoas que saem por aí brigando com todo mundo. Não, não precisa. Às vezes essa pessoa que é agressiva em casa, fora de casa, ela não apresenta nada de agressividade. E um outro tipo de comportamento é o comportamento passivo. O passivo é aquela pessoa que já não se expõe. É aquele homem ou aquela mulher, aquele cônjuge, que não fala das ideias, que aceita, que acata, que não diz o que está bom, o que não está bom. Não fala das próprias opiniões, muitas vezes se magoa, mas guarda, esconde aquilo para si mesmo. Ou porque acha que, bobeira, não preciso falar. Ou então porque tem medo. Medo de falar, medo da reação da outra pessoa. E nós temos também o comportamento assertivo. O assertivo é aquele que você consegue escutar o outro e consegue dar a sua própria opinião, sem criar confusão ou sem se sentir abalado pela maneira como a outra pessoa falou. E sem também se sentir superior ao outro, que é muito comum no comportamento agressivo. E como é que tá aí no seu relacionamento? Como é que você tem se comportado com o seu cônjuge ou com o seu namorado ou namorada? Você tem se comportado de maneira agressiva, impondo como tem que ser as coisas? De uma maneira passiva, se excluindo, se isolando, não se mostrando, não falando das suas próprias vontades, dos seus desejos e somente aceitando aquilo que o outro impõe? O passivo e agressivo dão muito certo, né? Não tem problema quando é um passivo e um agressivo. Só que isso não significa que a relação seja saudável. É quase improvável que se construa uma relação saudável dessa forma. Já como uma pessoa assertiva, é mais natural que a relação seja saudável. E quando o casal é assertivo, que é aquele casal que consegue ter diálogo, é aquele casal que consegue expor ideias, mesmo pensando totalmente diferente um do outro. Mas respeitam essas ideias. Aceitam o jeito um do outro, as diferenças um do outro e sabem usar essas diferenças a favor da relação, porque um casal assertivo sabe usar as diferenças a favor da relação, ao invés de usar como um problema para o relacionamento. E aí? Como é que você está se comportando na sua relação? Fez sentido para você esses 3 tipos de comportamentos? De uma maneira bem breve, para pensar na maior parte do tempo. Você, não é a pessoa que está do seu lado, é você. Na maior parte do tempo, como é que você está se comportando? Se você perceber que está se comportando de uma maneira muito agressiva ou muito passiva, talvez seja indicado buscar alguém que possa te orientar nesse processo para que você aprenda a encontrar um pouco mais de assertividade na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar. Se você está agindo de uma maneira assertiva, parabéns! É uma grande vitória você conseguir agir de maneira assertiva com uma pessoa que talvez seja tão diferente assim de você. Se fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida, compartilha, chama outras pessoas para assistir também, para que esse breve conteúdo chegue ao máximo número de pessoas possíveis, para que possa contribuir com o maior número de relacionamentos. Grande beijo, até o próximo vídeo.